A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui quem fala é a diaconisa Thais, a qual congrego na IEPBC na cidade ocidental, onde pastoreio junto ao meu esposo, pastor Amadeu Júnior. Irmãos, no último áudio falamos sobre os acontecimentos do capítulo 17, onde Davi desejou construir um templo para a presença de Deus, a Arca da Aliança. Porém, Deus o mostrou que quem iria construir uma casa seria o Senhor a Davi, no capítulo 17:10, que diz assim: O Senhor te edificará uma casa. O capítulo traz ainda a profunda aceitação de Davi quanto aos planos de Deus. Podemos constatar isto mediante a oração que ele faz lá no capítulo 17:23. Faz conforme falaste, se referindo a Deus. O capítulo 17 nos mostrou que os planos de Deus são maiores que os nossos. Glória a Deus, aleluias. Iremos falar agora sobre o capítulo 18, as campanhas militares de Davi. A razão, irmãos, principal para Davi não construir o templo foi que ele era um homem de guerra, e o cronista agora vai ilustrar este ponto com um relato das diversas guerras de Davi. Os capítulos 18 contêm um perfil de como se deu a criação de um império israelita por meio de Davi. Essa realização foi principalmente o resultado de expansão externa através das vitórias militares, embora uma breve passagem lá no versículo 14 e 17 mostra que houve também uma reorganização interna que teve influência. O material é claramente seletivo, por poucos detalhes e poucas análises das causas e progressos dos conflitos individuais. Uma vitória previamente contada entre as realizações de Davi, agora acreditada a um de seus generais, lá no versículo 12 e 13, que é onde a razão disto é que o cronista procura focar na relação das guerras de Davi, com a aliança davídica e os preparativos para o templo. A guerra de Davi surge de seu presente contexto, principalmente a aliança davídica, que já está sendo parcialmente cumprida. As derrotas de diversos vizinhos de Israel, especialmente seus inimigos tradicionais, os filisteus, a terra entra em um processo de paz. Com estes resultados, os preparativos para o templo tomam um novo significado. As guerras de Davi são o penúltimo estágio pelo qual seu trono e reino são estabelecidos, sendo o processo completando pela construção do Templo de Salomão. Irmãos, o descanso ou a paz era uma precondição para se construir o templo, e afinal isso acontece. É explicado por que Davi, como um homem de guerra, é pessoalmente incapaz de construir o templo. Davi não é culpado por isso. Na verdade, o templo será adiado até que Davi tenha estabelecido a paz mediante as vitórias que foram vistas como obra do próprio Deus. Glória a Deus, irmãos. E podemos ver a visão geral, que lá no versículo do 1 ao 13, que Israel alcançou o status de império pela primeira e única vez, mediante as vitórias de Davi. O Senhor concedia a vitória a Davi em toda parte a que ele ia. O acontecimento em 1 Crônicas 16:35 sublinha a oração do cronista para sua própria época, para que Deus libertasse seu povo do domínio dos impérios estrangeiros. Portanto, as vitórias de Davi são um tipo de resposta de Deus àquela oração. Em cada caso, a vitória de Deus é sustentada pelo descanso. Aprendemos com isso que não precisamos de exército físico ou uma nação humana para nos dar a vitória. Em cada batalha que entramos, precisamos crer em Deus. Como no caso de Davi, irmãos, não se trata de um direito automático, mas um dom gratuito, independente da promessa e ação soberana de Deus, aleluia, a ser recebido pela fé e oração. E as vitórias no sul
Foi os filisteus do Edom, Amaleque, no leste, Moabe, assim como no norte, estados arameus. Garantiam que Davi chegasse mais próximo que qualquer outro líder israelita de completar a tarefa que foi dada inicialmente a Moisés e Josué. Vejamos, irmãos, este mapa para melhor compreensão. O autor registra a conquista de Edom por parte de Abissai, pela qual Davi recebe o crédito em 2 Samuel 8, e a impressão geral e de uma esfera de influência em rápida expansão. Davi não parece ter incorporado os estados conquistados em um império, mas os incorporou no seu reinado como estado contribuintes que deviam lealmente a Davi, com o líder da comunidade das nações. Algumas destas áreas, como já mencionamos aqui, não estavam sob ocupação israelita, especialmente no norte. Davi teve de se contentar em receber tributos, lá no versículo 2 e 6, ou selar tratados de amizade, no versículo 10. O cronista começa com a campanha contra os filisteus, o sucesso das guerras puramente defensivas mencionadas anteriormente não foi suficiente para garantir o grau de segurança necessário. Davi parte para a ofensiva, embora os detalhes sejam um tanto obscuros. A declaração do cronista de que Gade e seus povoados foram capturados é a sua versão do difícil Bet-Gamar, de 2 Samuel 8, mas visto que era o centro mais próximo do campo de operação de Davi. Não há razão por que Gade não tivesse sido capturado. A derrota de Moabe é mencionada rapidamente, sem referência aos eventos terríveis de 2 Samuel 8. O choque com os estados arameus talvez tenha sido resultado da campanha contra os amonitas. Os amonitas tinham se expandido continuamente desde o início do século X a.C., e era praticamente inevitável que não encontrassem choque com a política expansionista de Davi, mais cedo ou mais tarde. Veja este outro mapa do território dos amareus. Zobá, no versículo 3, era o estado arameu mais poderoso desta época. Era evidentemente uma região rica em cobre, e o texto diz que Davi tomou grande quantidade de bronze, lá no versículo 7, como despojou que mais tarde seria usado no templo. A derrota de Hadadezer diminuiu a pressão sobre Ramate, e o rei Tou enviou o seu filho com uma mensagem de felicitação, um grande presente que foi solenemente dedicado a Deus em Jerusalém, no versículo 11. No capítulo 14 ao 17, iremos falar sobre a organização do reino. O crescimento rápido do domínio de Davi exigiu o desenvolvimento de um sistema adequado de administração. O gabinete possuía 3 departamentos, com 2 oficiais militares, 2 responsáveis pela administração e 4 sacerdotes. Sistemas que ele fundamentou eram em grande parte dos padrões egípcios. O cronista forneceu uma lista de líderes dos principais departamentos, administrando o direito e a justiça de todo o seu povo. Joabe era o comandante do exército e Josafá era o arquivista real, ou secretário de Estado, que atua como porta-voz do araudo, ou como responsável pelo protocolo, e o secretário. Assistente geral era responsável pela correspondência oficial. Na seção militar, Joabe, sucessor de Abner, é brevemente substituído por Amassá. Era general-chefe de Davi, e Benaia estava no comando de guarda real dos mercenários queretitas de Creta e peletitas da Filístia. O secretário estava a cargo da correspondência real.
como secretário pessoal do rei e escrivão e editor dos decretos reais ordenados pelo rei. Ele era responsável também pela correspondência diplomática e, às vezes, embaixador extraordinário. Benaia era responsável pelas forças de elite de segurança do rei. Os queretitas e peletitas, no versículo 17, eram os mercenários não israelitas da segurança do rei. A origem deles é incerta, embora alguns estudiosos creiam que eles fossem cretenses e filisteus. Os filhos do rei recebem funções chaves como administradores ligados ao rei. Provavelmente era ou sacerdotes pessoais do rei, ou um tipo de capelão real, ou oficiais do alto escalão, cuja função sacerdotal era separada da dos sacerdotes levíticos. Zadok e Aimeleque eram sacerdotes, aquele responsável pelo santuário em Gibeon, e este pelo de Jerusalém. Salsa era secretário. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, irmãos, finalizamos o capítulo 18. É com grande alegria que eu agradeço a minha rica oportunidade de participar deste projeto da leitura diária. Fiquem na paz do Senhor e amém.